queria falar hoje sobre alguns mitos que se formaram na nossa sociedade com relação ao assunto violência doméstica. Porque a falta de conhecimento do assunto é que acaba gerando os preconceitos, não é? E quando se fala que uma mulher é agredida, o discurso é sempre o mesmo. Ela apanha porque quer, ela não tem amor próprio, ela é burra, ela não sai de casa porque não quer, né? Todos nós com certeza já ouvimos isso. E o segundo é que isso só acontece com casais pobres, com famílias pobres, onde a mulher não trabalha ou tem profissões não qualificadas. Mas a minha experiência diz o contrário, né? Eu tenho pacientes advogadas, contabilistas, bancárias, mulheres muito bonitas, mulheres que sabem se vestir bem e, apesar disso, elas não sabem como agir ou o que fazer com um marido agressivo. Algumas delas, aliás, são quem pagam todas as despesas da casa, né? Porque ou o marido não trabalha, ou ele finge que trabalha, mas o dinheiro nunca aparece em casa. E quem sabe aqui quem foi ou quem é Maria da Penha? Algumas, né? Durante 23 anos, essa mulher foi vítima de violência doméstica. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio. A primeira foi com uma arma de fogo enquanto dormia e ela ficou paraplégica. E depois ele tentou eletrocutá-la. Depois de 8 anos na justiça, ela conseguiu que o agressor fosse condenado a apenas 2 anos de prisão. Hoje ele está livre. Mas o que fazia essa mulher para sobreviver? É o que a maioria não sabe, essa parte da história. Aí alguns vão dizer, ela era faxineira, ela não trabalhava, é o que o senso comum pensa, né? Não, essa mulher é uma farmacêutica. Ela está hoje com 78 anos. E esse homem, esse agressor, o que fazia da vida? Era traficante? Era um pedreiro? Geralmente é quem tem força física, né? Não. Ele era e é um economista e professor universitário. Então, nós temos que tirar da nossa cabeça essa ligação entre violência doméstica e nível educacional ou social, né? Outra questão, muitos acham que para configurar a violência doméstica tem que haver agressão diária, todos os dias. E a realidade é mais sutil do que isso. Porque o homem agride a esposa num dia, por exemplo, porque bebeu. Então, ele tinha um motivo, coitado, né? Ele estava fora de si, não estava no seu juízo perfeito. Mas no outro dia, ele compensa. Ele leva flores para a esposa, leva a esposa para almoçar fora, é carinhoso. Então, ela fica mais calminha. E ela pensa, na verdade foi com esse homem que eu casei, né? Eu tenho que esquecer esse pequeno episódio. Uma semana depois, ele agride a esposa de novo, mas dessa vez porque ele está estressado com o trabalho. Brigou com um amigo, brigou com o chefe, porque perdeu a cabeça, então aquilo vai passar. Passa um mês e ele agride de novo a esposa porque o clube dele perdeu. E ele é um torcedor fanático, né? Então é mais forte que ele, são as crenças dele que estão em jogo. Entendem? Sempre há um motivo para esse homem agredir a esposa. E essas justificativas, na verdade, não devem existir. E temos que perceber essa compensação. Ele sempre compensa a esposa depois, com carinho, com compras, com declarações de amor nas redes sociais, né? Acontece muito, e ela se sente valorizada com isso. E além disso, aos filhos, né? A mulher sempre acha que os filhos vão sofrer demais se ela se separar desse marido. Porque se ela precisa do afeto desse homem, imaginem as crianças, né? Mas o que ela não consegue perceber é que os filhos precisam ver os pais bem,
ver os pais equilibrados, ver os pais felizes. É isso que faz uma criança ou um adolescente feliz. Então não adianta estar casado pelo bem-estar dos filhos, se esses filhos têm que assistir brigas constantes, discussões e as agressões. Né? Isso sim causa um trauma imenso na cabeça de uma criança, trauma por vezes irreparável. Aí a impotência de uma criança num lar abusivo, a raiva que essa criança sente sem poder reagir, também são sentimentos que ela ainda não tem estrutura psíquica para elaborar. Ou seja, o psiquismo dela por muitas vezes apaga essa agressão, mas está lá registrado, né? Ou seja, muitas doenças mentais surgem aí, na infância, e por vezes nunca é tratado. Às vezes na vida adulta ele vai procurar terapia, né? Mas já é um processo mais longo por ter iniciado tarde. A questão da autoestima, né, tem se falado algumas vezes aqui sobre isso, e a gente pode elencar aqui com a violência doméstica, porque o fator que geralmente não é considerado na violência doméstica, que é a história dessa mulher. Geralmente a mulher que sofre violência doméstica teve um passado traumático, teve um pai agressivo, um padrasto violento, teve episódios de abuso sexual, é muito frequente. E esse trauma, como eu disse, às vezes não é nem processado pelo cérebro, né? E quando na vida adulta essa mulher vai procurar um parceiro, que tipo de homens ela vai atrair? Iguais ao pai agressivo, iguais ao padrasto violento, né? Ou abusador. Ela não tem consciência disso, mas está lá registrado no inconsciente. É o modelo que ela tem de homem, um modelo que ama, mas também agride, né? Um modelo que dá carinho, mas também tem suas vaciladas. Então é importante que nós não tenhamos preconceito, mas possamos pensar no que essa mulher já viveu, o que tem no histórico dela de vivências ruins. Portanto, quando dizemos ela tem dedo podre, né? Ela deveria ter percebido durante o namoro os sinais da violência, não é bem assim. Ela não tem condições de distinguir o certo do errado, de avaliar comportamentos, de avaliar sinais, né? Justamente porque o amor para ela também é agressão. Então, o que ela pensa? Pessoas erram e nós devemos perdoar. Agora, há outro mito de que a violência doméstica é apenas agressão física, foi o que a Thelma e a doutora Alexandra mencionaram antes, mas há muitas formas de violência. E alguns homens não agridem fisicamente, mas psicologicamente. Falar alto com a esposa é violência, né? Por que ele não fala no mesmo tom com os chefes, com os amigos, colegas de trabalho, né? Aliás, se ele for abordado na rua pela polícia e falar no mesmo tom, ele pode ser preso por desacato, né? Insinuações e piadinhas machistas também são agressão. Chantagem também é agressão. Controlar o comportamento da mulher também é agressão. Chamamos isso de gaslighting, talvez vocês já tenham ouvido falar nessa expressão, que é um tipo de estratégia que os homens usam para manipular a situação em favor dele e desestabilizar a parceira. Esse nome vem do filme Gaslight. Não sei se vocês já assistiram, é de 44, bem antiguinho, mas a trama é um marido que tenta convencer a esposa e os conhecidos deles de que ela é louca. Então ele faz alterações na casa, pequenas alterações, e quando ela percebe, ele diz, não tem nada diferente. Tu é louca, não tem nada acontecendo. Então, gaslight é uma forma de manipulação para criar inseguranças e medos na parceira. Informações são omitidas, distorcidas em seu benefício, porque daí a mulher passa a duvidar de si, da sua sanidade mental, das suas percepções. Um exemplo clássico é quando o homem trai a esposa. Ela desconfia, comenta qualquer coisa, ele diz, não, tu é louca,
Isso não está acontecendo, tu está vendo coisa onde não existe, né? É um padrão isso. E quebrar esse ciclo de violência para a mulher significa morrer. Ela não consegue imaginar viver sem o carinho daquele homem, viver sem a companhia daquele homem. Ela não se importa com as agressões desde que alguém olhe para ela, desde que alguém dê atenção, desde que esse alguém dê esperança, e mais do que isso, desde que esse alguém se comprometa a manter para ela algo que é muito importante, que é a família. Então, antes de julgares, vai ler a respeito. Inteligência é buscar informação e não sair por aí dando pitaco sobre coisas que a gente nem conhece. E os estereótipos, eles são muito prejudiciais porque acabam ainda mais com a autoestima da mulher. E a violência doméstica acontece em todos os níveis sociais, em todos os níveis educacionais, em todas as crenças religiosas. E eu estou muito feliz por estar aqui a falar desse tema a convite de uma instituição que é ligada a uma igreja. Porque nas igrejas também há violência doméstica, né? Lembra que eu falei antes, é em todos os grupos sociais. E não tem a ver com fé, mas sim com o histórico de vida dessas pessoas. Porque o pai era violento, o vô era violento, são cadeias emocionais muito fortes, cadeias hereditárias. Né? Eu fico muito feliz por essa igreja estar empenhada nesse papel de divulgar e de conter essa violência. Porque ainda é tabu falar de violência no meio cristão, não é? Todos acham que seguir a Cristo nos dá uma vida irrepreensível automaticamente. Nós sabemos que não é verdade. Então, parabéns aos organizadores pela iniciativa. Eu queria só finalizar aqui com uma definição, vou ler aqui para vocês uma definição do que é a violência psicológica. É qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, como os maridos que não deixam a esposa trabalhar, por exemplo, seja porque ele finge que é por proteção, que o salário dele é suficiente, o lugar dela é em casa, cuidando da família. Desde que ele controle suas ações ou comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância, insultos, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer meio que lhe prejudique a saúde psicológica e a autodeterminação. Prestaram atenção no que ouviram agora? Se teu marido te critica porque tu queres frequentar uma igreja, é violência. Se ele te ridiculariza porque tu oras, é violência, é agressão. A tua fé tem que ser respeitada. Ele pode não concordar contigo, pode ser ateu, ter qualquer outra religião, mas ele tem o dever de respeitar as tuas escolhas, porque tu és um ser humano e como tal, mulher, tu és livre, tanto pela lei de Deus como pela lei dos homens. Obrigada, Thelma. Obrigada.